meio às minhas dúvidas e questionamentos mais profundos, eu busquei uma única fonte de sabedoria: o Mestre Jesus. Com o coração aberto, levei minhas inquietações a Ele, e as respostas vieram de forma clara, direta e cheia de amor, como só Jesus pode fazer. Hoje você vai acompanhar esse diálogo transformador, onde Jesus nos guia pelas Escrituras, trazendo entendimento e preparação, porque as respostas que tanto procuramos estão mais próximas do que imaginamos. Basta estarmos dispostos a ouvir. Mestre, por que Deus fez o mal? Meu filho, Deus é luz, e nele não há trevas. 1 João 1,5. Desde o princípio, Deus criou tudo bom e perfeito. Olhe para Gênesis, onde o Pai contemplou a criação e disse que era muito boa. Gênesis 1,31. O mal, em si, não foi criado por Deus. O mal surge quando há a ausência da retenção e da verdade. Ele não é uma criação, mas o resultado da escolha de se afastar daquilo que é bom. Lembra-se de quando Lúcifer, um anjo de grande esplendor, escolheu se rebelar contra Deus? Ele escolheu seu próprio orgulho em vez da humildade de servir. Em Ezequiel 28, 15 a 17, está escrito que ele foi perfeito, até que a injustiça foi encontrada nele. Não foi Deus quem colocou o mal em Lúcifer. Foi a escolha de Lúcifer que o levou da posse de Deus. Deus concedeu a todos os seres racionais, anjos e homens, a liberdade de escolha. Essa liberdade é um dom relevante, pois só através da escolha é possível amar verdadeiramente. Como está escrito em Deuteronômio 30:16, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a vitória e a maldição. Agora, escolham a vida. Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que a escolha existisse para que o amor fosse genuíno. No Jardim do Éden, quando o homem foi criado, ele também foi colocado diante dessa escolha. O mal não estava no fruto, mas na decisão de desobedecer. Gênesis 3 mostra que Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido, escolheram seguir seu próprio caminho, assim como Lúcifer. A escolha de se afastar da vontade de Deus trouxe o mal ao mundo. Entenda, meu filho, que Deus não se deleita no mal, nem o criado para testar ou punir. Em Abacuque 1,13 é dito que Deus não pode tolerar o mal. Mesmo assim, ele permitiu que o mal existisse para que o homem pudesse ter verdadeira liberdade e, através dessa liberdade, conhecer o amor e a justiça. O Pai, no entanto, não abandonou o homem à sua própria espécie. Desde o momento da queda, o plano de redenção começou a ser traçado. Em Gênesis 3,15, Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Isso, meu filho, sou eu, aquele que venceu o mal, não através da força, mas pelo amor sacrificial. No momento em que fui crucificado, o mal foi confrontado de frente. Eu carreguei os pecados e a maldade do mundo para que todos que creem possam ser redimidos. Isaías 53:5. No fim, o mal não prevalecerá. Lembre-se das palavras em Apocalipse 21:4, onde Deus enxugará toda lágrima, e o mal não mais existirá. Este mundo, com suas dores e injustiças, não é o fim. O mal será destruído e o propósito de Deus será completamente revelado, pois Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Confie no plano do Pai. O mal foi permitido para que a liberdade pudesse existir, mas eu vim para que o mundo tenha vida e a tenha em abundância. João 10:10. O mal não é o fim, mas apenas um passo no caminho da redenção. Mestre, como Deus se revela a nós hoje e o que eu preciso fazer na prática? Meu filho, Deus continua a se revelar de maneiras profundas e pessoais. Ele não está distante, mas próximo, sempre desejando que todos o conheçam de verdade.
Não é através de rituais vazios ou formas de religiosidade que você o encontra, mas por meio de um relacionamento genuíno e sincero. Desde o princípio, o Pai tem buscado se revelar ao coração de cada pessoa, e Ele faz isso de várias formas. Primeiramente, Deus se revela pela sua criação. Como está escrito no livro dos Salmos, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, 1. Tudo ao seu redor, o céu, a terra, os mares, as montanhas, fala sobre o poder e a majestade do Criador. Paulo também escreveu aos Romanos: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. Assim, a criação é uma das maneiras como Deus se revela continuamente a todos nós. Basta observar o mundo ao seu redor com um coração atento. Além disso, Deus se revelou plenamente por meio de mim, Jesus. Como eu disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai. João 14:9. Eu vim para que você possa conhecer a Deus de uma maneira pessoal, sem barreiras. Não é preciso seguir uma lista de regras ou tradições religiosas para se aproximar do Pai. A minha vida, meus ensinamentos e meus atos de amor são o reflexo exato de quem Deus é. Eu sou o caminho para o Pai. Tudo o que você precisa fazer é crer em mim, seguir meus ensinamentos e viver em comunhão com Deus. Como está escrito em Hebreus, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Hebreus 1:1-2. Deus também se revela por meio da sua palavra, conforme Escrituras. A Bíblia é viva e eficaz, não apenas um livro antigo. Ela é o meio pelo qual Deus continua a falar ao seu coração hoje. Quando você lê as Escrituras com o desejo sincero de conhecer a Deus, o Espírito Santo ilumina seu entendimento. Como Paulo escreveu, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. No Timóteo 3,16. A palavra de Deus não é apenas um conjunto de mandamentos, mas uma fonte de vida e sabedoria para guiá-lo em sua jornada diária. Além disso, o Espírito Santo habita em você. Eu prometi que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, para estar com vocês e em vocês. João 14:16-17. O Espírito Santo é Deus presente com você, revelando a verdade, direção e conforto, e transformando seu coração. É o Espírito Santo quem fala suavemente ao seu coração, guiando seus passos e ajudando você a discernir a vontade de Deus. O que você precisa fazer é abrir espaço em sua vida para ouvir sua voz. Não é sobre seguir regras, mas sobre ouvir e obedecer à direção que Ele lhe dá. Como Paulo disse, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Agora, quanto ao que você deve fazer na prática, sem religiosidade, lembre-se do que eu ensinei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37-39. A verdadeira prática da fé não está em rituais religiosos, mas em amar a Deus profundamente e amar as pessoas ao seu redor. Isso significa viver com compaixão, misericórdia e humildade, ajudando os que estão em necessidade, perdoando quem te magoa e sendo uma luz onde há escuridão. Praticar a fé de forma sincera envolve confiar em Deus em todos os aspectos de sua vida e buscar a justiça, não através de rituais, mas através do amor. Como está escrito em Miqueias 6:8, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom.
e o que o Senhor exige de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e humildemente com o seu Deus. Isso é o que agrada ao Pai. Um coração que vive em justiça e humildade, sem orgulho ou exibição. Assim, Deus se revela a você hoje pela criação, pelas Escrituras, pelo Espírito Santo e por meio de mim. O que você precisa fazer é simples. Busque a Deus com um coração sincero, ame ao próximo e deixe de lado toda a forma vazia de religiosidade. Eu quero um relacionamento com você, não rituais vazios. Eu disse: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. É isso que o Pai busca: entusiasmo verdadeiro, vida em comunhão com Ele, em amor e sinceridade. Mestre, por que o justo sofre? Meu filho, essa é uma pergunta que ecoa pelos tempos. Até Jó, o homem mais justo de sua geração, perguntou: por que sofrem os justos? O sofrimento no mundo não é simples de entender, mas há um propósito em tudo que o Pai faz, mesmo quando os olhos humanos não conseguem ver. Olhe para o profeta Isaías, que descreveu que o meu caminho seria de sofrimento. Ele escreveu: era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Isaías 53:3. Eu, que sou justo, fui oprimido e afligido, mas isso faz parte do plano de redenção. O sofrimento, muitas vezes, é um caminho para um propósito maior, assim como aconteceu comigo. Lembra-se de José, filho de Jacó? Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e injustamente preso no Egito. Durante todos esses anos, José poderia ter questionado ao pai: por que sofro se sou inocente? Mas Deus estava se preparando. Anos depois, José entendeu: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50:20. O sofrimento de José o levou a salvar muitas vidas. Da mesma forma, o sofrimento dos justos não é em vão. Em Romanos 8:18, o apóstolo Paulo escreveu: considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O Pai vê o final da jornada que você não pode ver agora, e através do sofrimento, Ele molda o caráter, fortalece a fé e nos aproxima dele. Veja também o exemplo de Davi. Ele foi escolhido para ser rei, mas passou anos fugindo de Saul. Sofreu em cavernas, sem entender completamente o porquê de tanto sofrimento. Mas o Senhor o estava preparando. Os salmos que Davi escreveu em meio à dor, hoje confortam milhões ao redor do mundo, mostrando que o sofrimento pode gerar frutos eternos. Você se lembra das palavras que disse a meus discípulos? No mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. O sofrimento não é a ausência de Deus, mas uma oportunidade para que sua glória se manifeste. No sofrimento, Deus está presente e Ele prometeu: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Até o justo pode sofrer, meu filho, mas isso não significa que o Pai se esqueceu de você. Em vez disso, Ele está realizando uma obra mais profunda em sua vida. Lembre-se de Jó. Após todo o seu sofrimento, Deus restaurou sua vida e deu-lhe ainda mais vitórias. O sofrimento é uma passagem, não o destino final. Eu fui até a cruz e todo o sofrimento parecia ter triunfado. Mas ao terceiro dia, ressuscitei, mostrando que o sofrimento pode ser superado. O Pai usa até mesmo a dor para realizar seus propósitos eternos. Confie no Pai, pois os justos clamarão e o Senhor os ouvirá. Ele os livrará de todas as suas angústias. Salmos 34:17. Você pode não entender agora, mas o sofrimento do justo sempre tem um propósito maior. E a recompensa virá. Mestre, o que Deus espera de nós enquanto aguardamos seu retorno?
Meu filho, o que o Pai espera de vocês enquanto aguardam o meu retorno é uma vida de fidelidade, amor e serviço. Desde o princípio, o desejo do Pai sempre foi que seu povo caminhasse em obediência e santidade, refletindo seu caráter. Como está escrito em Levítico 19:2, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O Pai deseja que vocês vivam em vigilância, como eu disse em Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Aguardem com expectativa, mas não de maneira ociosa. Ele quer que, enquanto aguardam, vocês sigam o caminho que eu mostrei, amando a Deus e ao próximo. Lembra-se do maior mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:37-39. Olhem para o exemplo dos profetas que aguardaram a vinda do Messias com perseverança e fé. Isaías proclamou a vinda do Messias séculos antes que eu viesse. E ele viveu com fidelidade enquanto aguardava o cumprimento da promessa. Assim também vocês devem viver, firmes nas promessas de Deus. Enquanto vocês aguardam, o Pai espera que seja luz neste mundo, como está escrito em Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Vivam de maneira que outros vejam a luz de Deus através de vocês. Isso significa praticar o bem, ser compassivo, perdoar e levar o Evangelho às nações. Vocês foram chamados para serem embaixadores de Cristo, como Paulo escreveu. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso meio. 2 Coríntios 5:20. Esta é a essência do que Deus espera enquanto aguardam a minha volta. Que andem em justiça, que tenham compaixão e que mantenham um coração humilde e rendido a Ele. Além disso, o Pai espera que vocês frutifiquem. Eu disse: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, deve permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. João 15:4. O fruto que o Pai deseja ver em suas vidas é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Vocês devem ser como a videira que cresce e dá fruto, alimentada pela comunhão com Deus. E, finalmente, o Pai deseja que vocês estejam prontos, pois eu virei como um ladrão à noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Por isso, vocês devem ser como os servos fiéis da parábola que contei. O servo, fiel e prudente, que cuida da casa enquanto o Senhor está ausente, será recompensado na volta do seu Senhor. Mateus 24:45-47. Estejam sempre prontos, atentos, com corações dedicados à obra de Deus. Até que eu volte, a missão de vocês é ser meus discípulos, vivendo o Evangelho com integridade, ajudando os necessitados, anunciando a salvação e amando como eu amei vocês. João 13:34. Vocês devem ser meus instrumentos de paz e esperança em um mundo que espera a redenção. Assim, vivam com fidelidade, sempre preparados, e que quando eu voltar, vocês serão encontrados prontos e frutíferos para o reino do Pai. Mestre, por que Deus escolheu Israel e qual é o papel dessa nação na história da redenção? Meu filho, o Pai escolheu Israel para ser um instrumento especial em sua grande obra de redenção para toda a humanidade. Desde o início, o desejo de Deus era alcançar o mundo inteiro através de uma aliança com um povo que pudesse refletir sua glória e seus propósitos. Como está escrito em Deuteronômio 7:7-8. O Senhor não os escolheu nem os preferiu por serem mais numerosos do que os outros povos,
pois vocês eram o menor de todos os povos. E porque jurou que manteria o juramento que fez aos seus antepassados. Deus escolheu Israel por causa de sua aliança com Abraão, como está escrito em Gênesis 12, 2-3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Torne seu nome famoso e você será uma vitória. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. A escolha de Israel começou com a promessa feita a Abraão, de que através de sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Esta promessa não era apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. O propósito de Deus, desde o princípio, era usar Israel como um canal para a redenção de todas as nações. O papel de Israel na história da redenção é ser uma nação sacerdotal, um povo separado para anunciar a glória de Deus e preparar o caminho para a vinda do Messias, o Salvador de toda a humanidade. Como está escrito em Êxodo 19, 5-6. Agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Israel foi chamado para ser luz para as nações. Como o profeta Isaías declarou: Eu o farei uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49, 6. Através da história de Israel, suas lutas, suas quedas e suas restaurações, o Pai revelou sua fidelidade, misericórdia e justiça. As histórias dos profetas, dos reis e do povo de Israel foram registradas nas Escrituras para mostrar a todos os povos que Deus é fiel à sua palavra e cumpre suas promessas. E, no momento certo, eu vim, nasci de Israel, da tribo de Judá, conforme a profecia, para cumprir a aliança de Deus com o seu povo. Como está escrito em Miqueias 5:2, E tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu sou o cumprimento das promessas feitas a Israel e ao mundo. Através de mim, as promessas feitas a Abraão foram contínuas a todas as nações. Como Paulo escreveu: Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e segundo herdeiros a promessa. Gálatas 3:29. Ainda assim, o papel de Israel não terminou. Embora eu tenha vindo para salvar todos os povos, Israel ainda tem um lugar especial no plano de Deus. Paulo escreveu sobre o mistério de Israel em Romanos 11, dizendo: Não quero que vocês ignorem este mistério, irmãos, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um perseveramento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo. Romanos 11, 25-26. Deus ainda tem um propósito para Israel na consumação dos tempos, quando toda a criação será redimida. Portanto, Israel foi escolhido por amor, por aliança, e para ser o instrumento através do qual o mundo conheceria o plano de redenção. Mas lembre-se, o Pai não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34-35. Sua escolha de Israel foi para o benefício de todos os povos, para que através da descendência de Abraão, a vitória da salvação chegue a toda a humanidade. E essa salvação está disponível para todos que creem em mim, tanto judeus quanto gentios. Mestre, quando morremos, vamos diretamente para o céu? Essa é uma pergunta que muitos fazem, meu filho. E as Escrituras falam sobre isso de diferentes maneiras. Vamos começar pela certeza de que a morte não é o fim, mas um estado transitório. Há uma esperança que vai além do túmulo. Quando você olha para o que foi dito nas Escrituras,
você verá que a morte é frequentemente comparada a um sono. O profeta Daniel, por exemplo, escreveu sobre o fim dos tempos dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Aqui, Daniel usa a palavra dormir para descrever a condição dos mortos. Também, em Eclesiastes, Salomão escreveu: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, não têm recompensa, e até sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9:5. Esta é uma maneira de mostrar que na morte há um estado de inconsciência, como um sono profundo, aguardando o momento da ressurreição. Agora, eu mesmo falei aos meus discípulos sobre a morte como sono. Quando Lázaro morreu, eu disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para despertá-lo. João 11:11. Quando fui até Lázaro, mostrei o poder sobre a morte ao ressuscitá-lo, deixando que, embora ele estivesse dormindo, a morte não era definitiva. E no final dos tempos haverá uma ressurreição de todos os que dormem. No entanto, muitos se perguntam se há algo imediatamente após a morte. Paulo escreveu sobre isso de forma mais direta. Ele disse: temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Isso sugere que para quem creem, a morte significa uma transição para estar na presença de Deus. No entanto, não se refere a uma entrada plena no reino eterno, mas a estar com Deus de uma forma espiritual, enquanto se aguarda a ressurreição do corpo. O livro de Apocalipse fala do que acontecerá no futuro. Eu prometi: eis que venho sem demora. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo o que fez. Apocalipse 22:12. Isso indica que haverá um momento específico, o fim dos tempos, quando todos serão recompensados de acordo com suas obras, na ressurreição final. O plano de Deus envolve duas ressurreições. A primeira é a ressurreição dos justos, que ocorrerá na minha segunda vinda. Como Paulo explicou, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Aqui, vemos que a ressurreição dos justos e a transformação dos vivos acontecerão juntos na minha vinda. O milênio começa então, quando eu reino com os santos por 1000 anos. Apocalipse 20:4-6. Depois disso, haverá uma segunda ressurreição, a dos ímpios, no final do milênio, quando serão julgados no grande trono branco. Apocalipse 20:11-13. Nesse julgamento, aqueles que não estiverem no livro da vida enfrentarão a segunda morte. Então, para responder claramente quando você morre, é como se você dormisse no Senhor, aguardando o momento da ressurreição. Para os fiéis, há a esperança de que ao morrer, vocês estão em paz, aguardando a ressurreição no último dia, quando eu voltarei para buscar os meus. Este sono não é um estado de sofrimento, mas de descanso, como foi dito em Apocalipse 14:13. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras o seguirão. Portanto, não há necessidade de temer a morte. A promessa de Deus é clara: haverá um novo céu e uma nova terra, e vocês serão ressuscitados para viver com o Pai eternamente. Aguardem com fé e esperança, pois o melhor ainda está por vir. Chegamos ao final dessa conversa profunda com o Mestre Jesus e há algo que precisamos refletir com seriedade. As respostas para as nossas dúvidas, as respostas para os nossos anseios mais profundos estão ao alcance de todos nós. Mas elas não vêm de qualquer forma, nem de qualquer lugar. Jesus sempre nos chamou para 2 pontos fundamentais: a oração e as Escrituras. Quando oramos,
Não estamos simplesmente falando ao vento. A oração é a nossa linha direta com Deus, um diálogo íntimo onde o Criador, o Pai amoroso, se revela a nós. Jesus nos ensinou que o Pai sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos, Mateus 6:8. Mas Ele deseja que nos acheguemos a Ele, confiantes de que ouvirá e responderá. Por outro lado, são as Escrituras que encontramos como respostas definitivas. A palavra de Deus é viva e eficaz, como nos ensina o escritor de Hebreus, Hebreus 4:12, e através dela o próprio Jesus se revela a nós, guiando-nos, corrigindo-nos e mostrando-nos o caminho da verdade. Como ele disse, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Portanto, se você busca respostas, se tem dúvidas sobre o propósito de sua vida, sobre o futuro, sobre quem Deus é, a chave está nesses dois pilares: orar e estudar a palavra. É aqui que você encontra as respostas que o Mestre tem para você. A voz de Jesus ainda fala hoje. Ele está à porta e bate, esperando que o ouçamos e abramos nossos corações. Apocalipse 3:20. Não negligencie esses dois poderosos meios de comunicação com Deus. Coloque a oração e o estudo das Escrituras como prioridades em sua vida. Assim, você não terá apenas respostas, mas viverá na plenitude daquilo que Jesus tem para você. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que nunca faltem em buscar a face de Deus. Amém.